Ageu capítulo 2, versos 19 diz assim: ainda há semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Bem, os irmãos podem se sentar, glorificamos, exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há ainda semente no celeiro? Apareceu aqui, Ageu aqui, ó. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira não tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Bom, eu quero, nesses 3 pontos que Ageu ele frisa, eu quero a primeira, que diz assim: ainda há semente no celeiro. Ainda há semente no celeiro. Meus irmãos, como disse os irmãos, muito falar sobre o profeta Ageu, os acontecimentos. Eu quero só frisar alguns pontos. No capítulo 1, o profeta Ageu, ele vem ali despertando o povo na necessidade de voltar na reconstrução do templo, e que muitos estavam dando valor às suas casas e deixado de lado a casa do Senhor, ao ponto que o Senhor disse para eles: assim fala o Senhor, dizendo a este povo: não veio ainda o tempo da casa do Senhor para vos edificais. E aí no versos 9 diz assim: oraste muito, e eis que não alcançaste pouco, e pouco, por quanto trouxeste a casa, e eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Ou seja, Deus começou a falar de algumas coisas que estavam acontecendo com o povo, porque havia deixado a casa de Deus de lado, né? Então Deus ali no capítulo 2, através do profeta, relembra da grandeza, de como que Deus havia feito as promessas, ao ponto que no versos 3 e 4, né, o profeta começa a falar acerca dos anciãos que viram e contemplaram a casa de Deus. E no verso 9, que o mais foi frisado, né, diz assim: Deus, olha, a partir de hoje quero vos dizer, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus começou a relembrar de como era e de que maneira Deus havia de alcançar as vossas vidas. E o verso 10, ele começa a mostrar acerca da grandeza da promessa da parte do Senhor, e lembrando ao povo de como Deus haveria de abençoar as vossas vidas, ao ponto que ele começa a frisar: olha, vai, aqui no versos, deixa eu colocar aqui, se alguém levar, ele começa a falar que se alguém levar carne santa da sua arma, do seu vestido, e com a sua obra trocar no pão e no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este alimento santificado? E o sacerdote disse: não. Então disse Ageu: se alguém que tenha tomado impuro pelo contato do corpo do morto, tocar alguma coisa, ou ficará isso imundo? O sacerdote disse: sim, ficará. Então o verso 14 diz assim: então disse Ageu: assim é este povo, assim é essa nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Tudo que fazem e tudo que ali oferecem é imundo. Então Deus começou a mostrar para eles a maneira e a forma que eles estavam. Ou seja, Deus diz: olha, é necessário fazer uma separação. Ao ponto que Deus ali começa a dizer acerca da semente, e diz assim: porque eu vos rogo desde desses dias em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou ao templo do Senhor, o vosso coração, do templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Aí no verso 19: pois ainda há semente no celeiro.
Meus irmãos, Glória a Deus. este ponto aqui ainda há Glória a semente no Jesus. celeiro. Eu estava olhando tanto pelo profeta Zacarias capítulo 8, versos 12, e Joel capítulo 2, versos 22, Deus falando acerca deste versículo 19, e ele frisa muito: ainda há semente no celeiro. Ou seja, o templo estava da maneira que estava. Houve a reforma, houve a construção, e Deus está despertando o povo para que realmente pudesse se colocar em pé, pudesse se lembrar de tudo aquilo que foi feito através de Deus nas vossas vidas. E Deus ainda falando para eles: olha, ainda há uma esperança, ainda há uma semente, ainda existe alguém que está santificando, existe alguém que está pagando o preço, existe alguém que está falando, existe alguém que está pregando. Ou seja, ainda há uma semente em todas essas coisas para que vocês possam voltar novamente a produzir. Ao ponto que o segundo ponto que Deus começa a dizer a ele: pois não há fruto. Não há fruto. Meus irmãos, a primeira Deus disse: olha, semente há no celeiro. Ou seja, tem alguém, tem obreiros, tem alguém que paga o preço. Porém, ainda está faltando fruto. Glória. Ainda está faltando fruto. Aleluia. Ele diz assim: ainda há semente no celeiro, porém a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Não tem dado os seus frutos. Deus então começa a dizer para o profeta falar para o povo dessa maneira: olha, tem obreiros, tem pessoas, porém está faltando alguma coisa. E você já viu que muitas vezes, meus irmãos, nós, de uma parte geral, nós, eu, você, todos nós, temos deixado de semear, e Deus vai cobrar muitas vezes de nós, como está cobrando aqui para o povo: olha, ainda não tem fruto. É como naquela palavra que nós falamos uns tempos atrás, né? Na terça-feira, quando o Senhor Jesus olha para aquela figueira e fala assim: ó, figueira inútil, o que você está fazendo aqui? E veio o diretor e começa a falar para ela, ali com o pai, indagar com o pai, falar: olha, ao ponto que ele diz assim: olha, eu vou dar um prazo de 3 anos. Se nesses 3 anos não tiver fruto, arranca ela, porque está ocupando lugar, ou seja, é inútil. E aqui o profeta começa a falar para o povo: olha, porém, vocês restauraram o templo, vocês restauraram, aleluia, as suas casas, tem semente, tem trabalhador, tem obreiro, mas está faltando fruto. Está faltando fruto. Meus irmãos, Deus, ele cobra de nós isso. Ou seja, o que nós estamos fazendo para que haja fruto na casa de Deus? Sabe que muitas das vezes nós falamos, nós dizemos desta maneira: a igreja hoje não tem nenhum visitante. E que nós temos feito para que haja um visitante? O que nós temos anunciado para que haja uma nova alma que aceite ao Senhor Jesus? Cada um de nós, bom colocar nos seus afazeres, na sua vida do cotidiano, né? Os seus compromissos, e muitas das vezes arrumamos desculpa. Desculpa, meus irmãos. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Muitas das vezes nós colocamos dificuldades, colocamos desculpa e não apresentamos o nosso melhor para o nosso Deus. Não apresentamos o nosso melhor para com Deus. Sabe o que é? É mais fácil eu cobrar A ou B ou C de que eu cobrar a mim mesmo. Ou seja, eu cobrar a mim mesmo. Qual foi a alma que eu trouxe? Quantas pessoas eu tenho falado do Evangelho? Quantas pessoas eu tenho testemunhado acerca do Evangelho? Quantas pessoas eu tenho mostrado um folheto? Quantas pessoas eu tenho orado em vossas casas? Quantas pessoas eu tenho feito campanha? O que eu tenho feito em favor da obra de Deus? Porque nós chegamos na igreja
e dizer que está vazia, que está os mesmos irmãos, né? Olhar para os irmãos, olha, o irmão A está hoje, o irmão B está hoje, o irmão C não veio porque eu estou com compromisso, mas nunca tem ninguém diferente. Ou seja, Deus está dizendo para nós: tem celeiro, tem semente, mas está faltando fruto, está faltando fruto, está faltando fruto. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deus olha, tem semente, tem obreiro, tem oração, tem estudo, tem palavra, mas está faltando fruto. Está faltando fruto. Sabe o que é isso? Alguma coisa está em nós e falta. Em nós, meus irmãos, eu, você, todos nós, estamos em falta diante de Deus. Estamos em falta diante de Deus. E Deus lhe disse para o povo: olha, vocês fizeram coisas boas, vocês se colocaram a ponto de relembrar em tudo o que eu fiz, ao ponto de as vossas lágrimas, como Esdras capítulo 3, né, fala que o povo começa a chorar de angústia, de alegria, e o versículo 4 fala isso no capítulo 2, de como havia restauração. E Deus disse: olha, está faltando fruto ainda, está faltando ainda fruto. Sabe o que é isso, meus irmãos? Muitas das vezes nós olhamos, fazemos campanhas, jejuamos para a alma ser salva, mas não pregamos, não buscamos, não trazemos ninguém. Não trazemos ninguém. Deus olha para mim, para você, e está dizendo: ó, tem oração, tem palavra, mas está faltando fruto. Glória a Deus! Louvado seja Deus, aleluia. Isso, meus irmãos, Deus, Ele vai realmente cobrar de nós, né? Vai cobrar de nós, porque Ele diz: olha, para aquele jovem que enterrou o seu talento, Ele diz: eu venho cobrar aonde eu não plantei. Ele veio cobrar, meus irmãos. Aquele jovem ficou com medo, foi escondeu o seu talento, os outros multiplicou o seu talento e ele escondeu o seu talento. Quanto de nós estamos agindo desta maneira? Escondemos o nosso talento, escondemos as nossas virtudes. E quantas vezes, né, meus irmãos, ninguém sabe que somos crentes. Muitas vezes as pessoas olham para nós: você é crente. Não temos sido crente, além de não estarmos falando a palavra de Deus, além de não estarmos testemunhando, muitas das vezes nós temos sido um impedimento para que alguém venha a ser salvo. Para que alguém venha a ser salvo. Muitas vezes, uma palavra nossa, meus irmãos. Uma palavra, quem sabe que a pessoa está quase indo para a igreja, uma palavra nossa tira a pessoa de ir para a igreja. Eu estava conversando com uma mulher ali no meu serviço. O nome dela chama Dagmar. Eu estava ali junto com o esposo dela, o Celso. Os dois trabalham junto comigo ali na classificação e ali na linha. E ela estava ali falando das dificuldades, e o Celso expondo também as suas dificuldades. E tanto ela como ele diz assim: sabe por que eu não sou crente? Porque eu tenho um vizinho do meu lado lá, ele fala tanta coisa. E ela olhou para mim e falou assim: ó, e nessa eleição, por causa desse povo, né, que eu ouvi que Bolsonaro, Lula, isso, aquilo, ela disse: eu nunca vou pisar o pé na igreja. Nunca vou pisar o pé na igreja, por causa daquela pessoa que falou com ela. Meus irmãos, eu fui tanto com ela, para o esposo dela, o Celso, e eu falei para eles: olha, nem todas as árvores estão iguais, nem todas as árvores são iguais. Tem um pouco, pode ser pouco, mas tem um remanescente que não tem dobrado o joelho para este mundo, para as coisas deste mundo. Ou seja, tem alguém verdadeiro ainda. Eu disse para ela: não julga, não julga. Meus irmãos, muitas vezes uma palavra nossa é suficiente para arrancar alguém da igreja, ao invés de nós trazermos alguém para a igreja. Ao invés de nós trazermos para a igreja. Jesus, aleluia. E eu olho essa palavra e Deus dizendo: olha, está faltando fruto. Está faltando fruto. Sabe o que é isso? Paulo diz em Coríntios: examina o homem agora a si mesmo. O que eu, o que você, o que nós temos feito. O que nós temos feito. Qual é a nossa atitude? Como nós temos agido?
E Deus ele diz: olha, a partir do momento que vocês fizerem tudo isso, aleluia, eu ainda vou mudar a situação de vocês. Eu ainda vou mudar. Ele diz assim: nem oliveira tem dado seus frutos. E no último parte do versículo diz assim: ó, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Zacarias 8, 12 diz assim: a partir de hoje a romã, a figueira novamente dará fruto. E Joel capítulo 2 verso 22, o profeta Joel diz: olha, esquecer tudo que foi feito na praga dos gafanhotos, eu vou restaurar novamente, para que a figueira possa apresentar os vossos frutos novamente. Meus irmãos, é bênção da parte de Deus. A partir do momento que nós nos dedicamos, a partir do momento que nós nos colocamos na presença dele, ele vai nos abençoar, ele vai nos usar, ele vai fazer a sua obra crescer. Sabe o que é necessário para a obra de Deus crescer? Eu e você nos colocarmos como voluntário. Eu estava ali hoje, vendo, hoje de manhã o pastor Alexandre mostrou um vídeo ali da questão da França. E eu estava vendo ali, meus irmãos, a França, um dos homens islâmicos, tem praticamente dominado a França. E aqueles homens dizendo, espancando o jovem. Eu vi ele pegando os pedaços de peso, jogando em cima daquele jovem, dizendo: ó, a França agora é nossa, e não tem ninguém que vai impedir que nós tomarmos a França. E os irmãos têm acompanhado, de uns dias para cá, grupos islâmicos têm agido de tal maneira na França, e certamente tem dominado, meus irmãos. E o que impede o avanço de tudo isso, dessas forças, é nós nos colocarmos nas nossas posições. Eu e você nos colocarmos na posição que Deus tem colocado para as nossas vidas. Amém? Que realmente possamos dedicar tudo que nós possamos fazer, porque Deus tem bênção, meus irmãos. Ele tem bênção para nós a partir do momento que nós nos colocarmos voluntariamente a Ele. E sabe aquela coisa mais triste que tem? É quando um líder nosso cobra de nós alguma coisa que tem que fazer. É coisa triste, meus irmãos. Nós estamos ali, né, pastor Reni, nas reuniões, e quando o pastor Alexandre começa a falar: olha, isso. E neste mês, infelizmente, algumas pessoas assinaram a advertência porque não estão participando do curso de seminário de obreiro, ou seja, o curso de teologia, porque está faltando. É coisa bem triste, meus irmãos. O pastor chega lá: a partir de hoje você fazer isso, cobrar de nós uma coisa que nós sabemos que nós temos que fazer. Temos que fazer nós. Quando a gente fala assim, Marcos capítulo 16, o id é universal. O id é para mim, o id é para você, o id é para nós. É para todos nós. Deus não vai cobrar só do pastor, não, meus irmãos. Deus vai cobrar de toda a sua igreja. É de toda a sua igreja, porque o id é universal. É do menor ao maior. Deus vai cobrar, meus irmãos. Quando eu vejo a questão da jovem que estava ali na Síria, e ela aproveitou a oportunidade dela, né, para falar da palavra de Deus para o capitão sírio, e diz: olha, essa enfermidade que você está passando, lá em Israel tem um homem de Deus, olha, vai lá e busca por ele. E ele foi até Israel. A princípio foi no lugar errado, mas foi e chegou até o profeta. E através da atitude, da ação de uma menina, a Bíblia não coloca o nome, meus irmãos, uma menina anônima, foi o suficiente para Deus curar o capitão do exército da Síria. Para você ver, uma menina anônima, que nem nome a Bíblia diz, mas Deus deixou registrado que alguém, uma atitude, um gesto, foi o suficiente para Deus agir, para Deus operar. Amém? Eu quero terminar por estas palavras, que realmente Deus possa nos dar graça, nos dar força e obedecermos, né, meus irmãos, a palavra, porque Deus tem a cobrar de cada um de nós. Amém? Louva a Deus. Passo para o pastor Renê, em nome de Jesus, para que Deus possa, através dele, confirmar as graças em nome de Jesus.